Cansada de sonhar em escrever um livro, mas sem saber por onde começar, eu já estive exatamente onde você está. Hoje sou autora publicada, mas cheguei lá seguindo alguns passos que eu quero te ensinar este caminho nesse vídeo. Fica comigo até o final, que você não... Vou te entregar um mapa exato do que usei para sair do zero e me tornar uma escritora. E o melhor de tudo, você pode começar hoje mesmo sem precisar de faculdade de letras ou de editoras grandes. Fica comigo e na sua memória. O primeiro passo é intrigante, pode parecer difícil, mas é exatamente isso. Quando a inspiração vem, é preciso anotar, é preciso fazer backup dessa inspiração. Por quê? Porque ela é uma visita rara. E a gente fazendo isso se torna um hábito, uma disciplina. Então, ao invés de você, se você não anota na hora aquela riqueza de conteúdo que vem no seu pensamento, você corre um risco muito grande de perder conteúdos valiosíssimos que não vai voltar. Aquele mesmo conteúdo, aquele mesmo pensamento não vai voltar, ele é repentino, ele é uma visita rara, mas na vida dos escritores, isso acontece frequentemente. Então, é importante anotar. Comigo aconteceu várias vezes, de vir às vezes até de madrugada, pensamentos, conteúdos assim maravilhosos. Porém, eu muitas vezes não queria levantar, não queria parar, não queria ter um incômodo. E eu pensava, não, daqui a pouco, com o tempo, eu vou lá e anoto. Mas acreditem no que acontecia. Quando eu ia querer anotar, já não estava mais lá. Eu já não tinha mais aquele pensamento concreto, aquela ideia maravilhosa. Quando eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, eu resolvi dar um basta. E aí eu disse, não, a partir de agora, todo conteúdo raro que vier, todo pensamento, toda inspiração que vier, eu vou dar um jeito de parar, de anotar, de gravar, de fazer alguma coisa para não perder esse conteúdo. E acreditem, pessoal, isso aí foi riquíssimo na minha jornada, na minha caminhada como escritora. Porque daí eu não perdi mais. E ainda mais, quando eu ia pegar aquele conteúdo para escrever, para fazer uma montagem, outros pensamentos, outras inspirações vinham juntas. Isso passou a ser um hábito e isso foi me ajudando muito, foi exercitando a minha mente, o meu pensamento, a minha criatividade. Para mim, funcionou muito e eu acredito que também vai funcionar com você. Então, esse é o primeiro passo. Faça isso e você vai ver que algo vai mudar nessa sua rotina aí, nessa sua vida de sonhos. E aceite críticas quando necessário. Afinal, ninguém nasce sabendo, né? Então, falando de mim, um pouquinho, os meus primeiros escritos, pessoal, eram difíceis, para não dizer outra coisa. E eu sempre, tudo que eu fazia, eu pedia para alguém olhar para mim, pessoas mais próximas, né? Pedia inclusive para o meu filho. E ele me dava duras críticas, ele falava que eu tinha que dar um jeito de rimar, porque se não rimasse não ia ficar ali um texto poético, se era aquilo que eu queria, né? Naquele momento. E às vezes eu ficava incomodada, chateada, porque às vezes dava trabalho, eu não queria refazer, eu não queria... Mas aí, quando eu ia refletir, eu via que ele tinha razão, que era necessário. Então, nos primeiros momentos que eu tentei fazer as coisas da minha maneira, fazer as coisas sozinha, porque o dom e a criatividade nós temos, mas isso não é o suficiente. Pessoal, desculpa aí, porque tá tendo uma obra aqui atrás, aqui ao lado no prédio, uma obra da Mônaco, e aí tá esse barulho aí, mas vamos tentar ignorar. E aí, pessoal, eu percebi que só o meu pensamento, só a minha vontade, só o meu jeito não ia dar resultado.
E aí, com as críticas, né, com o fazer ali, eu decidi estudar, decidi ir atrás de caminhos, de rotas, né? E eu decidi estudar obras de autores renomados, de pessoas, né, locais, né, internacionais, nacionais, que já estavam ali nessa caminhada, para que eu pudesse adquirir, né, conceitos, conhecimentos, né, citações, para que pudesse melhorar de alguma maneira o meu trabalho, a minha escrita, né? Nada melhor do que seguir caminho de quem está dando certo. E eu tive esse estalo de querer fazer isso. E aí, quando eu comecei a buscar uma técnica, mesmo sem perceber que era isso que eu estava fazendo, a minha escrita começou a evoluir, começou a melhorar. E outras coisas, outras águas, como sempre acontece na minha vida, aconteceram assim também. Porque nessa minha caminhada, escrevendo ali, e aí, pessoal, o meu esposo, ele conheceu uma associação de escritores ali no centro de Macapá. E ele falou sobre mim, me convidaram, né? Recebi o convite para visitar. Quando fui visitar, o presidente do sindicato, né, da associação, me convidou para fazer parte. E eu fiquei tão feliz, pessoal, fiquei imensamente grata, né? E ali eu entrei, comecei a fazer parte. Determinado momento eu até fiz parte também da grade ali deles, né, da associação. Eu fiz parte como tesoureira também. E foi riquíssimo para mim aquela experiência. A partir de ali, as coisas começaram a tomar um rumo, assim, bem grande nessa minha trajetória como escritora. E ali eu comecei a conviver com os maiores literatos ali da região, da cidade de Macapá, da capital, do estado, e não só de lá, como também de outros estados que faziam parte. Então, os movimentos modernos, tudo que tinha de melhor na área literária estava ali naquela associação. E eu comecei a fazer parte daquilo. Eu comecei a ser parte da literatura do estado do Amapá. Isso foi maravilhoso na minha vida. Recebi, inclusive, premiações juntamente com todos da associação. Fizemos muitos eventos para o Ministério Público. Estávamos ali movimentando a literatura da região, do estado, representando quando era necessário. E foi maravilhoso. Isso aí me deu um aprendizado muito grande, enriqueceu a minha escrita, enriqueceu o meu conhecimento, né, o mais antigo, né, e foi me evoluindo como escritora, andando com aquelas pessoas, participando dos mesmos movimentos que elas, e isso aí foi muito grande. E o que eu posso dizer para você nesse sentido, em relação de aprender técnicas? Prof. Cris, você pode dizer, você é professora, você foi líder de igreja, é uma pastora, para você é muito fácil, né? Mas esse passo, pessoal, de aprender uma técnica, de buscar uma técnica como um segundo passo nessa área aí, porque o primeiro é bem mais fácil, você consegue também. É só você tentar buscar na cidade que você mora, no local que você mora, tenta pesquisar quem são os escritores locais, onde eles se reúnem, quais os locais que eles frequentam, verifica se tem um sindicato, se tem uma associação, e se não tem, até mesmo você pode começar a juntar pessoas que querem escrever, juntar pessoas que já estão nessa caminhada, e você pode dar início e formar um grupo que vai, né, alavancar a sua vida como escritor. Então, aí é um passo para que você possa, né, se tornar essa pessoa que você está buscando ser, mesmo que seja ainda só um projeto na sua mente, mas isso aí é um passo importantíssimo. Então, busque na sua cidade, na sua região, quem são as pessoas influentes, quem são as pessoas
que estão fazendo história nessa área. Vá em busca disso, tente se integrar a isso e você vai ver como isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida como escritor ou escritora. E eu estou torcendo por você. Então vamos lá para o terceiro passo, a terceira dica importante que também vai fazer uma diferença muito grande. Vamos lá. Chegamos no terceiro passo, pessoal, e o terceiro passo é: aperte o botão de publicar. Saia, desse pensamento de querer e vamos em busca de tornar realidade. Mas como isso é possível? Vou falar um pouquinho para você sobre isso, tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas antes eu quero falar para você, se você chegou até aqui no terceiro passo, eu quero pedir que você deixe o like, que você dê o seu joinha aí, contribua, e facilita também para você, para que outros vídeos venham chegar até você, de uma maneira que te ajude também. Mas vamos lá. Como que você pode publicar? Como que você pode tirar o seu livro, o seu projeto do pensamento e tornar realidade? Bem, uma coisa que dificulta muito para as pessoas é o medo, É o medo do julgamento, é o medo de, o meu escrito não é bom, é o medo das pessoas rirem, de achar que você quer ser demais, ou de achar que você não tem capacidade. Por quê? Porque isso é um sonho seu, é algo que você quer, mas, nós como seres humanos temos esse pensamento de que o outro tem que gostar de tudo, até mesmo às vezes dos nossos sonhos. Mas eu sempre falo isso para os meus alunos, eu dizia isso na igreja, para os liderados ali, para os irmãos, para as irmãs, para os jovens, todos aqueles que a gente teve contato, de repassar ensinamentos, palestras, e falo isso para você também aqui, O sonho é seu, o projeto é seu, É no seu coração que arde, é o seu pensamento que ferve em relação a isso. Então você tem que ir em busca, você tem que ir atrás, isso vai se tornar realidade, isso vai te dar um prazer imenso, mas tem que fazer. Como que você pode então publicar? Hoje é tudo mais fácil, Há um tempo atrás, ser um escritor publicado era muito difícil. Era muito difícil, demandava dinheiro, demandava muita coisa. Hoje não, hoje tem plataformas, tem a Amazon, você pode ali se inscrever, você pode fazer através de e-book, você pode contratar mentorias também, que às vezes não sai tão caro, e tem inúmeras formas de você colocar esse sonho em realidade, pegar o seu material e transformá-lo ali numa realidade, ter um público que possa apreciar o seu material. E é a forma como eu fiz na época, e lá em 2018, como eu fazia parte da associação, nós tínhamos muitas reuniões e nós decidíamos quase sempre publicar os livros em conjunto, em coletânea, Pegávamos, por exemplo, poemas e distribuímos ali, juntávamos vários escritores e decidíamos ali uma editora e fazíamos isso. Então assim deu certo para nós, Ficava muito mais fácil, o valor monetário diminuía e ali a gente conseguia fazer um trabalho de qualidade, um trabalho em conjunto, realizando sonho, tanto para quem estava iniciando, para quem estava continuando, fazendo. Então, para mim, funcionou dessa maneira. Hoje, claro, que eu já busco outros mecanismos, até porque eu não moro mais no mesmo estado que eu morava. Então, hoje eu estou buscando outras rotas, outros mecanismos para dar continuidade nessa minha vida aí de escritora. Mas, no início, funcionou muito dessa maneira. E você também, se quiser fazer dessa maneira, também dá muito certo. É muito legal, pessoal. Não só pela forma financeira de reduzir o custo, mas porque você está com muitas pessoas ali que podem ajudar na edição, pode ajudar
ali são trocas de figurinhas, trocas de conhecimento. Por isso é muito legal, por isso é muito interessante, né? Tem aquele ditado que diz, né? Uma andorinha só não faz verão. Às vezes é muito bom você publicar sozinho, você ganhar os louros sozinho. Mas eu digo para vocês, pela minha experiência, em conjunto é maravilhoso também. Mas se você nesse momento não tem, né, um sindicato, não tem outras pessoas, você também consegue ir, né, porque hoje é mais fácil conseguir, né, através de uma mentoria, né, e também geralmente as mentorias elas também têm grupos, então dá também para inserir, né, através do meio digital. Isso é muito válido também e recomendo, né? Você pode, são estratégias, são rotas que você pode estar buscando para sair do zero, para sair do pensamento, daquilo que é só um projeto e tornar realidade. Então, levanta dessa cadeira, vai lá e corre atrás do teu sonho. Tá esperando o quê? Viu? É um processo que exige trabalho, mas que é totalmente alcançável. Disciplina, estudo e coragem para publicar. Qual desses 3 passos é o mais difícil para você? É o mais desafiador? Me fala aqui nos comentários. Diz o que está faltando para você, o que você precisa fazer, né? O que você precisa colocar em prática. E já te peço também, se esse vídeo ele fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, né, para que toda vez que vier o vídeo ali você possa, né, receber. E te encontro no próximo vídeo. Vai lá e realiza teu sonho. Torço por você.